Ops, olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Dicas do Grab e a mais um vídeo da série CorelDRAW. Não, pera, não é sobre CorelDRAW, é sobre o Windows. Então, solta a vinheta que a gente volta já já. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo, né? Que esteja todo mundo bem com saúde. Quem não se vacinou ainda, vacine-se, tá? E vamos aqui para uma dica bem interessante. Não é uma dica sobre CorelDRAW, não é uma dica sobre nenhum software gráfico, é uma dica sobre o Windows, tá? Sobre um probleminha, que não é bem um problema, né? Mas algo que atormenta, né, os usuários de Windows 10 e principalmente os usuários de programas gráficos, né, que muitas vezes precisam trabalhar e o seu Windows está ali atualizando. Então, como que a gente controla as atualizações do Windows, tá? Tem como fazer isso? Tem, eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, né, a gente vai lá no Windows Update, né, para eu mostrar como que está configurado. Esse aqui é o meu Windows 10, tá? Ele está na primeira instalação dele, eu não fiz nenhuma atualização ainda, porque esse aqui é o Windows da máquina virtual, que o meu Windows está tudo bacaninha, tudo tranquilo, né? E esse aqui é o Windows da máquina virtual. Se eu vou mostrar para vocês aqui, ó, sistema sobre, ó, Windows 10, certo? Versão 2004, eu não atualizei ele aqui, certo? E eu vou mostrar para vocês como que vocês também podem controlar a atualização do seu Windows. Então vou aqui, ó, atualização e segurança, Windows Update, veja, não baixou nada. Inclusive está aqui a atualização para Windows 10 versão 20H2, né, e não baixou, eu escolho. Mas eu não escolho através dessas opções aqui, porque você só tem uma pausa temporária, tá? E as configurações avançadas aqui não trazem opções bem definidas aqui para que você possa dar pausa, né? Porque o próprio Windows informou que você não pode pausar tudo, né? Porque existem atualizações que ele tem que fazer. E vocês podem notar aqui que tem um aviso, ó. Algumas configurações são gerenciadas pela sua organização, ou seja, porque eu configuro aqui, eu faço uma modificação, tá? Ele já avisou aqui também, tá vendo? Então, que modificação é essa? Vou fechar aqui e mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui o Windows R, tá? Ou posso fazer também, abrir o Windows e clicar aqui em executar. Ele vai abrir executar e vai estar aqui o gpedit.msc. Você vai digitar esse comando aqui, tá? Você dá um OK. Ele vai abrir aqui o editor de políticas de grupo local, né? Que é um editor das configurações do seu Windows, é uma configuração mais avançada. Eu vou pedir para vocês que façam apenas o que eu estou mostrando aqui, certo? Não mexe muito, a não ser que você estude sobre isso e se interesse, né? E comece a verificar algumas coisinhas bem interessantes aqui no Windows. Eu já faço isso há muitas versões atrás, então eu estou tranquilo para fazer isso aqui também no Windows 10. Vou mostrar para vocês. Ó, modelos administrativos, componentes do Windows. E aí você vai descer até chegar lá em Windows Update. Chegando em Windows Update, você tem aqui, ó, configurar atualizações automáticas. Está habilitado, mas está habilitado. E por que não atualiza? Porque, ó, vou dar um duplo clique. Eu escolhi a seguinte configuração, ó, deixa habilitado, não vou desabilitar, certo? Algumas pessoas vêm aqui e desabilitam, mas não é interessante desabilitar porque aí o seu Windows vai ficar desatualizado e a gente precisa trabalhar com as coisas atualizadas, né? Então você vem aqui e muda para a opção 2, tá? Beleza? Se você quiser que ele baixe as atualizações, mas não instale, certo? Ou seja, ele vai baixar o arquivo e vai instalar só quando você também permitir, dizer que pode, mas eu não uso essa opção 3 porque às vezes eu estou baixando uma outra atualização, estou assistindo um filme, alguma coisa, né? E aí eu prefiro, por exemplo, deixar aqui que eu tanto baixo como instale quando eu escolher, porque aí eu posso fazer isso no intervalo de almoço ou à noite, num outro horário, eu escolho, tá? Então você deixa aqui 2, dá um OK e pronto, já está resolvido, certo? Só que aí é o seguinte, existem algumas versões do Windows que não tem o editor de políticas, como o Windows 10 Home,
a single language, né? E aí você pode fazer o seguinte, ó, tem uma solução que é da própria Microsoft, que é você vir aqui, ó, e usar esse arquivo, aliás, esse comando, né? Eu tô com ele aqui em TXT ainda porque eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar salvo o arquivo para você baixar, certo? O arquivo, então você dá uma pausa e digita esses comandos aí tudinho, mas você não quer fazer isso, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu posso executar esses comandos, mas é interessante você deixar ele automático. Então eu vou gerar um arquivo automático para ele aqui, que é um arquivo BAT, né? Quem é da época do DOS, né, vai conhecer muito bem do que se trata. Então eu vou em arquivos, salvar como, mudo aqui para todos os arquivos e aí vou digitar aspas gp edit no win, um nome qualquer, certo? Eu posso colocar qualquer nome, só gp já resolveria. .bat, fecha aspas, porque assim eu vou conseguir salvar nesse formato, certo? E não no formato TXT do bloco de notas. Se der algum bug aí você muda aqui para ANSI, tá? Mas com as aspas aqui vai funcionar. Então salvar, ele gerou um arquivo aqui, ó, .bat, né? Um arquivo de lote. Quando você der um duplo clique nesse arquivo e começar a executar, ele vai executar esse comando aqui, que ele vai ativar um pacote, né, que já está dentro aí do seu próprio Windows, certo? Vai ativar esses serviços, né? Esse pacote de serviços. O processo pode demorar um pouco e já vai deixar ativado aí para o seu Windows. O Windows 10 Home vai deixar ativado o editor de políticas de grupo, tá? E você tem que esperar. E aí eu já vou dar uma outra dica para vocês. Pode confiar nesse código aqui, tá? Sem nenhum problema, beleza? Mas se você estiver usando alguma outra dica, alguma outra coisa que você estiver pesquisando na internet e tiver um arquivo BAT lá para você executar, tenha cuidado, né? E antes de tudo você pode visualizar o que tem no arquivo, né? Você pode simplesmente pegar ele e arrastar para dentro do bloco de notas. Você vai ver o que é, ele vai abrir, né? Você vai ver qual é o código que tem nele, né? E se você clicar com o botão direito, tem aqui o editar, que também faz a mesma coisa, né? Abre ele aqui no bloco de notas, certo? Eu não vou executar porque eu já tenho o GPEdit instalado, então vai dar, não vai precisar, certo? E aí o seguinte, então você vai dar um duplo clique, vai deixar ele executar, quando ele terminar você vai fechar, vai reiniciar o seu Windows e aí vai fazer aquele comando, né? O Windows R gpedit.msc, dá um OK, vai abrir aqui e aí você vai seguir o caminho que nós mostramos, né? Modelos administrativos, componentes do Windows, Windows Update, configurar atualizações automáticas. E se por acaso mesmo assim não funcionar, aí você vai fazer o seguinte, você vai baixar esse aplicativo aqui, que também está tranquilo, está bacana, certo? Eu vou deixar o link também na descrição, que é o Policy Plus. Você dá um duplo clique nele, confirma a execução, né? E pesquisando lá no fórum desse aplicativo, você vem aqui em Help, adquirir ADMX Files, tá? Então você tem que fazer isso antes, certo? Então depois que você fizer isso antes, aí sim você vai poder fazer a edição das políticas de grupo. E aí você vem aqui, ó, componentes do Windows, lá no final tem o Windows Update, e aí, ó, configurar atualizações automáticas. Quando você der um duplo clique, ele vai abrir a mesma janelinha, e aí você vai colocar lá ativado, né, habilitado, e a opção 2, beleza? Dá um OK, aplicar, reinicia seu Windows. E aí as configurações de updates, né, as atualizações do seu Windows vão estar aguardando você dar um clique para poder baixar e atualizar, certo? E aí o seguinte, quando tiver atualizações, ele vai dar um avisozinho aqui nas notificações, né, vai chegar, ó, tem atualizações importantes e tal, e aí você começa a baixar no intervalo do almoço, ou então quando você sair e voltar, né, ninguém está saindo agora, né, mas quando você sair e voltar, você escolhe, ou seja, você escolhe agora quando você quer atualizar o seu Windows, beleza? Seguindo essa dica. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa aí seus comentários, deixa aí o seu like. Eu devo trazer outras dicas
Não sei se agora na sequência, né, mas eu devo trazer outras dicas relacionadas à configuração e otimização do sistema, né, no caso do Windows aqui, né, que eu uso, para quem trabalha com design, quem trabalha com programas gráficos, né, e precisa fazer algumas configurações para deixar a coisa mais fluida, né, para deixar tudo bacaninho rodando bem beleza aqui no seu Windows e no seu CorelDRAW, no seu Photoshop, no seu Illustrator, no seu Affinity Design, né, para tudo ficar bem bacaninha mesmo, beleza? Então é isso, meu nome é Vanberg Moreira e esse foi mais um Dicas do Grab.